Queria desejar uma maravilhosa paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus, Deus acabou de confirmar a palavra que eu vim trazer como devocional hoje, a respeito de Lázaro. Queria pedir para os irmãos por em João 11. Bastante conhecida, uma palavra que para um culto de libertação é uma palavra que com certeza vai tocar no coração de vocês, e é bom para que abra o nosso entendimento, e Deus já está falando já no culto desde o início, desde o momento da oração. Amém, irmãos? Sobre a morte de Lázaro, João 11, a partir do versículo 1. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramava perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos discípulos: vamos para a Judéia. Então disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas. Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isto, prosseguiu dizendo: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então eles disseram claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamando Dídimo, disse aos discípulos: vamos também, para morrermos com ele. Ao chegar Jesus, verificou Lázaro, já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Maria ouviu de Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. E disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Então ele respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isto, foi para casa, chamando a parte de Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ouviu Maria, levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrava. Quando notaram que ele se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortados em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para lhe chorar. Chegando lá, Jesus estava vendo. Maria prostou-se diante dos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver Maria chorando e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: veja como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus outra vez
profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta: irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tira a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu agradeço por me ouvir. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia em que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixa de linho e o rosto envolto de pano. Disse-lhe Jesus: tirem a faixa dele e deixem-o ir. Até aqui, irmãos, para não prolongar, eu peço até perdão por ter lido a passagem toda, mas a passagem toda, ela pode ser sentar. Mas a história toda é muito importante passar ela para vocês, porque faz parte de um milagre que é muito conhecido, um milagre que um morto ressuscitou e a família, ela continuou crendo no Senhor mesmo ele estando morto, porque sabia o amor que o irmão morto tinha por Jesus Cristo. Mas o engraçado é que no começo da parábola, do trecho, dizem que Jesus não pode voltar lá, porque Jesus, no começo da caminhada dele, eu estudei que ele foi rejeitado em alguns certos lugares, porque ele dizia ser o Messias. Em certos lugares não acreditavam, achavam errado. Naquela época, tinham que apedrejar ele, ou tinham que jogar ele de um precipício, porque as pessoas não poderiam falar que era o Messias, porque o Messias eles imaginavam que vinha um cavalo branco, com uma espada na mão, e vinha com superpoderes. Mas eles não acreditavam que poderia vir de forma carne, de forma humana, de forma humilde. E foi da forma que o Messias veio à Terra. Mas existia naquele povoado, o importante, uma família que acreditava que realmente ele era o Messias, que realmente que tudo que ele pregava era verdade, que tudo que ele pregava era aquilo que era a salvação, era o caminho realmente da salvação. Então foi preciso que, depois de um tempo, que as pessoas queriam matar ele, queriam apedrejar ele, que ele voltasse, para que realmente o Pai provasse para todos aqueles que ele era realmente o Messias, que ele realmente era o caminho, que ele realmente era a vida, que ele realmente era a salvação. E muitas das vezes, hoje em dia, às vezes a gente anda na rua, anda em certos lugares, e a gente quer apenas pregar a verdade, quer apenas passar a verdade para certas pessoas. Eu falo mais pelos nossos familiares, que a gente tem mais intimidade dentro de casa, a gente quer passar a verdade para eles. Mas é a mesma coisa. Uma hora, Deus vai fazer com que prove o Deus que você serve. Que prove que realmente Ele vai vir para salvar, que Ele vai vir para libertar, que Ele vai vir para curar. Então continue crendo, continue acreditando que Ele realmente faz, que Ele é um Deus que liberta, que Ele é um Deus que cura, que Ele é um Deus que salva, que tem poder para salvar a sua família, que tem poder. Continue acreditando, independente do que você passa no seu dia a dia, independente disso tudo, continue acreditando que Ele realmente possa fazer. Porque ali apenas foi ter fé, foi apenas acreditar que Ele realmente poderia salvar. Mas muitas pessoas às vezes não acreditam, falam: mas gente, mas eu vi Ele acabado no outro dia. Mas não, a gente tem um Cristo que chama a gente para fora. Tem um Cristo que realmente fala para você assim, ó: venha para fora, que hoje chegou o tempo de eu provar que realmente eu sou o Deus na tua vida, que eu sou o Deus que eu vou te libertar, que eu sou o Deus que vou salvar realmente a sua família. Então fiquem com essa palavra hoje, meditem bastante nela, uma palavra muito importante, e agradeço a minha rica oportunidade.